Ora viva, boa tarde. Cá estamos na segunda aula do nosso bootcamp. Confirmando aqui o chat se está tudo bem com vocês. Confirmem-me também se estão bem dispostos, está tudo a correr bem. Ok, porreiro. Então bora lá. Hoje de manhã tivemos aqui a nossa sessão sobre o momentum. Ora, onde é que eu estou a buscar este? Só aqui corrigir a partilha da ecrã. E feito. Pronto. Hoje de manhã estivemos a falar sobre momentum. Momentum é como nós percebemos que o mercado se vai movimentar numa certa zona de preço e para que serve também para nós fazermos as nossas entradas sniper, como se costuma dizer. Recapitulando um pouco, ver se eu consigo ir aqui buscar a informação que tinha desenhada.
Capitulando, nós procuramos utilizar o momentum para adivinhar ou tentar perceber padrões de velas para continuações, padrões de velas para captura de liquidez e padrões de velas também para mitigações. Existe algumas formas de momentum, eu vou recapitular. Existe momentum com impulsos e retrocessos. Existe momentum também com a estrutura do mercado, que é isso que eu vos vou explicar agora. E também existe momentum com quebra de estrutura. Momentum com quebra de estrutura é, utilizando estes padrões aqui, e percebermos que temos uma quebra, duas quebras, três quebras de estrutura e faz com que nós possamos utilizar os padrões de cima e apanhar o mercado no seu momento. Ou seja, há algo que empurra o mercado a funcionar. Agora, vou remover aqui um bocado dos desenhos. Não é isto, não posso removê-los todos. Vamos remover este aqui. E vamos utilizar aqui esta parte. Ok, pronto. Agora vamos para momentum com a estrutura de mercado. Ok? Momentum com a estrutura de mercado é nada mais, nada menos do que aproveitarmos a análise técnica e achar zonas, achar não, ativar zonas de interesse. Ok? Como é que nós podemos falar um pouco sobre isso? É quando nós temos vários impulsos e retrocessos no mercado, todos eles têm a sua informação lida e tiramos vantagem dessa informação. A nível de conjugar o momentum com a estrutura de mercado, tudo isto aqui que eu tenho aqui desenhado nesta área é uma estrutura de mercado, ok? Terá sempre uma interpretação técnica, por isso é que nós aproveitamos a análise técnica e utilizamos o momentum com a estrutura de mercado para ativar as zonas de interesse. Como é que nós também podemos olhar um pouco para isto? Imaginemos. Imaginemos que o mercado estava assim. Nós já sabíamos que o mercado estava a criar um momentum comprador, ok? Porque ele está a criar um baixo e um alto. E depois tem várias informações aqui no meio, ok? Sem estes impulsos e retrocessos, o mercado fica lateralizado, ou seja, não nos dá informações para entrar. Com impulsos e retrocessos fortes, ele vai nos dar informações para nós ativarmos as nossas zonas de interesse, ok? Como é que nós podemos fazer isto? É, primeiramente, analisar no mercado, círculo, 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 analisar no mercado as várias, a estrutura destes ciclos e fases de mercado que vocês já conhecem das outras aulas. Imaginemos aqui um baixo mais baixo, aqui um alto mais alto, depois novamente um baixo mais alto, um alto
mais alto e depois um baixo mais baixo. Estes círculos aqui, cor laranja, que tu estás a ver, vão-te nada mais, nada menos indicar que tu estás no momentum comprador, ok? É claro que depois usas esse momentum para achar os padrões que necessitas para entrar com ele. Vou dar aqui um exemplo. Aqui na parte laranja nós temos um padrão de continuação. E então aqui o momentum é de continuidade, porque está a criar altos cada vez mais altos e baixos cada vez mais altos. Nota, altos cada vez mais altos e baixos cada vez mais altos. Dá-te padrões de continuação. Depois, nós, nos círculos que eu vou desenhar a seguir, já com outra cor, tu vais ter outro tipo de padrões. Imagina, aqui no círculo a vermelho, tu já vais ter um baixo mais baixo, um alto mais baixo também, novamente um alto mais baixo, e imaginemos que aqui estava um baixo mais baixo. Eu já vou colocar as etiquetas corretas, de forma que vocês consigam perceber, e já nos vai gerar outro padrão de velas da sua estrutura, ok? O momento já sabem que é comprador, porque se nós virmos isto mais com um zoom in, ou seja, mais dentro do mercado, vamos perceber que está a subir ou que está a descer. Mas agora temos aqui outro padrão, 1, 2, 3, 4, que será este aqui, um padrão de possível mitigação ou captura de liquidez. Já sabes como é que é a liquidez, já tens uma aula sobre isto. Não vou estar a entrar por aí para fazer revisões, mas já vais perceber que tens aqui um padrão de captura de liquidez para compras, ok? É claro que sim, podes utilizar isto se fizeres o inverso para vendas, ok? Temos aqui outro exemplo. Depois, já temos dois padrões dos exemplos de momentum aqui exemplificados e a sua estrutura de mercado. Nós vamos passar para o que falta, que é o de reversões. Reversões significa que, ok, o mercado está a subir, mas de repente ele entra em venda. Temos aqui, claramente, esse padrão, está aqui, em que nós sabemos, ok, possivelmente o mercado começou a criar altos mais altos, neste caso já vou pôr azul, criar altos mais altos, baixos mais baixos, de repente cria um alto igual ou próximo dos outros, que significa que apanhou liquidez, um alto mais alto, mas a seguir cria novamente um baixo mais baixo. E ao criar um baixo mais baixo, poderá partir-nos para um cenário de... Vou tentar só aqui corrigir uma coisa no desenho. Poderá criar aqui um baixo mais alto, mais baixo, peço desculpa, em que vocês veem que está a aumentar a distância entre esta zona e esta, e vocês percebem que o mercado poderá reverter, ok? Imaginemos que não estava aqui, estava... como é que eu agora consigo desenhar isto para aproveitar o desenho? Estava assim. Ok. Então temos aqui o terceiro padrão. Agora sim, posso exemplificar na realidade. E noutro par. Imaginemos aqui no EURUSD, ok? Nós aqui, nesta área, temos um momento vendedor, ponto. Tivemos aqui uma zona onde não se opera, uma zona de consolidação, não há momentum, mas a estrutura de mercado aqui já nos está a dizer, ok, quebrou este nível e entrou em momentum vendedor. E nós ativamos a nossa trade
por exemplo, de venda aqui. Quando uma vela fecha abaixo desse nível, etc. Ok? Dou este exemplo. Usando a parte de momentum e estrutura de mercado, nós vemos logo claramente que aqui temos um alto mais alto, um baixo mais baixo. Um alto mais alto, um baixo mais baixo. Mudança de carácter e continua a criar baixos cada vez mais altos, mais baixos e cada vez altos mais baixos. Depois, há aqui uma parte em que não há momentum, não tem impulsos, ou seja, o preço fica lateralizado. Não há quebra de níveis, o pullback é fraco e pode ser uma continuação ou mesmo uma exaustão. Eu chamo este tipo de comportamento um comportamento de exaustão, ok? E é por isso que o nosso scanner trabalha com momentum e exaustão. Aqui exausta-se, exaustão do momentum. Vou ver aqui se tem dúvidas em chat. Havendo exaustão de momentum, pode-se iniciar outro tipo de momentum. Por isso é que nós usamos o nosso scanner. Dar aqui o exemplo. Temos aqui uma exaustão de momentum, entramos em momentum vendedor e entrando em momentum vendedor, nós claramente chegamos à exaustão do momentum vendedor. A seguir temos um sinal de compra, com confirmações, etc. Entramos em momentum comprador. Depois de entrar em momentum comprador, temos novamente uma fase de exaustão aqui no meio e depois há outros impulsos e retrocessos sem momentum. Nós tentamos sempre, com a inclinação e com as confirmações do scanner, entrar nisto mais pormenorizadamente com momentum. Dar outro exemplo no outro par. Temos aqui o GBP-USD. A trade foi passada no dia 5 de dezembro a todos. Onde é que andas? Mas nós já percebemos que é uma trade vendedora, então temos que esperar por um momentum vendedor. E o momentum vendedor só ocorreu hoje às 10 da manhã. Por isso é que é importante nós percebermos o momentum. Depois, houve aqui, com um novo sinal, a exaustão do momentum. E o que é que acontece? À exaustão do momentum, poderemos ter uma entrada de compra, mas ainda estamos em mercado lateralizado. Logo, sem momentum. Não havendo momentum, não há entradas. É simples, claro, como água. Depois existe um momentum de liquidez, que é o momentum mais importante, ok? Vocês, com o momentum de estrutura de mercado, sabem onde vocês poderão entrar. Vou dar o exemplo. A ideia foi aqui, dia 5 de dezembro, à 1h30 da tarde, mas ela só ativou hoje, às 10 da manhã. Foram 4 dias de diferença no mercado. Ou seja, nós analisamos o momentum e a estrutura de mercado e esperamos que houvesse um momentum de liquidez. Esta reação aqui de preço, aqui, é um momentum de liquidez, ok? O momentum verdadeiro vai acontecer sempre depois da liquidez. É quando tu tens as tuas trades abertas, as instituições dizem, vou caçar os stop losses daqueles players, neste caso dos traders retalhistas, e vamos fazer o seu movimento. Tivemos hoje um exemplo disso com ouro. Nós tínhamos, por exemplo, aqui a nossa entrada marcada, tínhamos momentum de estrutura de mercado, mas não tínhamos momento de liquidez. O momento de liquidez ocorreu, por exemplo, às 2h30, quando capturou toda a liquidez daqui desta área e só aí é que validou a entrada no mercado. Se nós ativarmos o scanner, percebemos isso. Tivemos vendas, não havia aqui, a hora 2 horas, não havia momentum de compra, foi uma entrada precipitada, por exemplo, mas houve a liquidação. Havendo a liquidação, ele entrou em momentum de compra. E agora momento de venda, etc.
Até aqui, 222 no chat se conseguem compreender tudo o que tenho estado a passar-vos. Ó, capa. Onde é que eu tenho? Está aqui. Depois, passando ao momento de liquidez, o momento de liquidez que acontece como? Quando varre os máximos evidentes, vou dar aqui um exemplo em tempo real, na real, não em replay. Imaginemos que eu quero apanhar aqui este momento do comprador, certo? E eu quero continuar em compra. Quando varre, o momento de liquidez é quando varre os máximos. Se nós queremos entrar em compra, o máximo é os fundos, a parte de baixo. Se nós queremos entrar em venda, os máximos é aqui a parte de cima. É quando é varrido. E vocês conseguem perceber claramente isso com o comportamento do mercado ao vivo. Olhem lá. Neste caso, devia dar o exemplo ao contrário. Vamos escolher o inverso. Como é que eu posso... É isto. Imaginemos que eu estou à procura da nossa compra aqui nesta área. Ok? Porque tenho a ideia aqui. Já foi barrido os máximos, houve uma rejeição e então tenho uma ideia de entrar em compra nesta área. Mais ou menos aqui. Ok? O que acontece? O momento de liquidez é isto. Quando os máximos são barridos, ok? E depois faz o seu movimento de expansão de compra. Isto é um momento de liquidez. É quando retira a liquidez anterior, é quando vem buscar as ordens ou a concentração de ordens que existe aqui e depois ativa as trades. Por isso é que muitas das vezes dizem, se calhar não vou usar stop loss porque os bancos veem no stop loss. Não. Os bancos veem onde é que há ordens abertas. E não é uma ordem de um trader retalhista com meia dúzia de trocos que vai conseguir influenciar a decisão do banco. É a liquidez. É o eu precisar de vender ouro para ir buscar dólar. Ou eu precisar de dólar e ter de comprar ouro. Pronto. Mais nada. Exemplo seguinte. De momento de liquidez é quando rompe os máximos. Neste caso é aqui um máximo. E entra em venda. Neste caso entrou aqui e entrou em venda. Veio novamente romper aqui o máximo, como vem neste segmento de 3 velas. 1, 2, 3. Em que rompeu o máximo da vela aqui, neste máximo em baixo, e partiu para cima. Noutros pares, consigo-vos dar exemplos também utilizando o replay. Vou voltar aqui um bocado atrás no tempo nestas ideias. Deixar só aqui esta informação. E vocês veem. Onde é que é o máximo? O máximo é aqui, ok? Ele rompeu o máximo. Esta vela aqui rompeu o máximo para compra. Vão ver aqui. Esta veio, rompeu o máximo do anterior e ativou. Fez quebra também. Ou seja, também criou momentum de estrutura. Uma quebra de estrutura. Duas quebras de estrutura. Três quebras de estrutura. O que é que acontece com a terceira quebra de estrutura? Mudança de carácter. E os mercados posicionaram-se para também precisar de liquidez e apanhá-la para se mover. Então, eles apanharam liquidez, ou seja, foram capturar dinheiro para se mover para cima. Porque já sabiam que o mercado estava a ser manipulado para compra. Iria valorizar. O que acontece? Imaginemos, no caso desta compra, não sei se está correta, vamos ver. Ele manipulou e limpou a liquidez e partiu para cima. Deu a confirmação, depois da liquidez limpada, foi para cima. E está. E funciona assim: impulso e retrocessos de alta liquidez e de alta volatilidade. Com o scanner, é fácil vocês verem isto. É quando vocês têm um sinal de compra depois da liquidação. Por isso é que vocês devem entrar com o scanner, sendo que o sinal de compra vem depois do cruzamento das demas. Ok? Continuando.
Momento verdadeiro acontece depois da liquidação e não antes. E como é que operar? É simples. Operar com momentum é como operar com o scanner. Vou reduzir a temporalidade por minuto, vou manter até se calhar aqui no S30, 19,33. Vamos sair aqui do replay. Confirmar que está correto, tá? Vamos ao ouro, que é melhor. Ok. Ouro. Qual é a tendência no ouro? Vocês analisam a tendência. Ok, estamos em tendência de compra. Ok? Então, primeiro passo para operar com o momentum e como é que também percebem os scanners é fazer isto. Tendência identificada. Compra. A seguir, impulsos fortes. Entre parênteses, inclinação das damas. A seguir, quem estiver a ver na Iconic, coloca no chat se está a ter falhas na passagem de imagem, por favor. Ora, depois, esperar a quebra de estrutura impulsiva. A seguir, aguardar a correção. O chamado pullback. Mais entrar no retest. Isto são as confirmações e nomenclaturas que tu tens que ter em atenção e saber delas. Vou dar aqui um momento para tu tirares o print screen. Porquê? Tens que saber estes temas, tens que pegar no teu caderno, colocar estes temas lá e percebê-los um a um antes que avances nesta parte intermédia, ok? Vai-te ensinar aonde não entrar, ou seja, no topo da vela impulsiva, antes da liquidação, no meio da consolidação e quando o impulso está fraco, ok? Agora, eu vou colocar aqui alguma informação no ecrã. De forma a que também consiga partilhar com vocês isto. Como operar em momentum, ou seja, fazer entradas com confirmação e onde não entrar, ok? Vou adicionar aqui. Isto é o que tu tens que identificar do lado direito. E isto. É o que tu tens que confirmar. Entradas com confirmação e os seus passos. E aonde tu não deves entrar. Simples, claro como água. Agora, foi como eu disse, isto é uma parte intermédia do nosso curso. Por isso é que nós temos os nossos scanners, neste caso, Momentum Scanner, Modern Money Scanner, tanto faz, ou a estratégia de Momentum, para tu tirares vantagem de tudo o que eu te disse aqui em confirmações. Ok? A partir do momento que tens algo que analisa o mercado por ti, neste conjunto todo de confirmações, tu já podes entrar numa aula, entrar no mercado, deixar as emoções de parte e praticamente operar por ti próprio. Por isso é que a estratégia resulta e, como eu digo, 7 dias chega para tu teres os teus primeiros resultados de forma profissional e consistente. Dando aqui o exemplo do ouro, uma entrada com momentum. Não entrei antes da liquidez, houve aqui a liquidez de mercado, sinais de compra e eu entrei depois. Okay? Não entrei na parte de lateralização, entrei depois numa parte onde tinha as confirmações todas que te fui mostrando e falando.
Erros comuns. Confundir a vela grande isolada com o momento real. Vou dar um exemplo. Confundir a vela grande com o momento real. Está aqui a nossa amiga. Confundir esta vela com o momento real, por exemplo. Ou confundir esta vela com o momento real, etc. Mais, forçar a entrada porque acho que está a ir. Parece-me que o mercado está a ir. É o pior erro. Vai-te fazer perder bastante capital no mercado e vai-te fazer entrar no mercado com emoções. Ok? Entrar tarde. O medo de perder a trade. Vou dar um exemplo. Ok, pode ser mesmo aqui. Imaginemos que neste exemplo, nesta trade que entramos, o mercado já ia aqui e eu entrei em compra. Ok? Nesta zona. Entrei aqui em compra, aqui nesta parte. Estava com medo de perder a trade e entrei. Mas, se o meu stop loss já era aqui, 663 pontos, agora imagina se tu metes o mesmo stop loss 663 pontos, o teu 1%, por exemplo, daqui, aqui, e tu perdes o teu capital para uma decisão de, epá, se calhar vou perder a trade. Por isso é que o FOMO é mau, ok? Outro, ignorar as temporalidades maiores. Ignorar as temporalidades maiores. Neste caso, este exemplo. Se já estávamos em venda aqui, entrávamos em compra, estamos a ignorar as temporalidades maiores e estamos a operar sem sequer saber onde está a liquidez. A nível de liquidez, amigos, fácil. Vocês chegam aqui, Fixed Range Volume Profile, traçam da temporalidade que vocês querem analisar ou operar e vocês já sabem que zona de liquidez, linha preta, zona de liquidez, linha preta. Tocou na zona de liquidez é guardarmos. Aguardamos que haja um momento de liquidez, ok? Analisamos a nossa estrutura, etc. Na prática, vamos aqui a Bitcoin, vamos a minuto e vamos dar aqui um exemplo. Estamos no momento de liquidez, houve aqui a ideia e o mercado começou a criar aqui, liquidou a zona toda anterior e deu-nos o sinal de venda, ok? E nós entramos no mercado em venda. Nós entramos, por exemplo, aqui no sinal. E o nosso stop loss pode ser mesmo isto e isto. Uma coisinha assim, esta área. E nós estamos a entrar sem entender onde está a liquidez. Onde é que está, para onde é que o mercado vai? Onde é que está o imã, o nosso alvo, ok? Então nós temos que entender sempre onde está o alvo. Neste caso aqui, nós estamos claramente a operar numa zona de consolidação, ok? O nosso alvo, vou dar um exemplo, ou é para cima ou é para baixo, nós estamos no meio do mercado e às vezes é isso que nós não conseguimos distinguir. Por isso é que tu deves pegar, vir a uma hora, ok? E perceber se tu estás numa vela de impulso em momentum já, ou se já estás em exaustão. Vou dar o exemplo. Zona porreira para entrar seria aqui. E não, aqui. Aqui foi exaustão, aqui estás em momentum. Aqui ainda não sabes se estás em exaustão, ok? Só se quiseres seguir outro tipo de análise, etc. Vais descendo a temporalidade, demora para 15 minutos e vais perceber, epá, olha, se calhar não, estou numa zona de liquidação. Mas o preço vai sempre corrigir silenciosamente. Vou dar o exemplo. Neste caso aqui, o preço vai sempre fazer esta correção silenciosa até vir a uma zona de interesse e depois ela há de fazer um movimento para cima ou para baixo conforme a sua zona de interesse. Por isso é que nós muitas das vezes ele faz a sua correção e nós usamos
os padrões de velas, neste caso vou dar o exemplo da Elite Wave, que é o teste e reteste, para fazer a sua continuidade de mercado. Ou até mesmo os outros padrões para fazer a sua desvalorização, etc. Por isso é que o momento é super importante e tu consegues perceber. Outra forma de perceber é tu notares como a vela que rompe o nível, imaginemos que o nível é aqui, esta área, é tu perceberes que o nível foi, a vela rompeu o nível e te criou uma vela com muita força. Então já sabes, por exemplo, a direção. Depois também tens a intenção do mercado, é quando ele mostra a força expansiva, ok? O objetivo é mesmo tu perceberes momentum, é pegar nestas duas aulas, colocares no teu journaling, porque lá está, estamos em conceitos de intermédios, ou seja, já estás-te a tornar profissional em gestão de risco e em trading de forma a que consigas também perceber tudo, é seguir a continuidade das aulas, mas na minha maneira de ver, tudo o que eu te dei nestas 2 horas são as aulas mais importantes para tu depois conseguires compreender qualquer tipo de ferramenta ou scanner para entrar no mercado. Ok? Dar o exemplo aqui, sinal de venda, mas o momento de venda foi exatamente agora. Por exemplo, aqui no ouro tem sinal de compra, mas se calhar o momento exato para entrar em compra é depois de haver aqui esta liquidez, apanhar esta captura, ou até mesmo esta. É isso que te vai ajudar a criar uma enorme vantagem sobre os outros traders e a abrir a potencialidade para que tu consigas apanhar posições na altura certa. Vou dar o exemplo entre entre sexta-feira para hoje. Tens aqui um exemplo claro de uma exposição que te poderia estar a consumir as tuas emoções e interferir com o teu plano de trading e resultados, com uma posição que hoje, por exemplo, desde as 9h30 da manhã até ao sinal de compra, neste caso até às 3h30 da tarde. Imagina que tu estavas no teu trabalho, não necessitavas estar-te a preocupar com o teu trading como aqui, porque aqui não há momentum e aqui há momentum, e tinhas feito na boa, sem stress, uma posição de 1 para 2 ou até mais, dependendo depois na gestão de risco fazias, vamos por aqui 1 para 3. Tinhas feito 3 vezes o teu investimento enquanto estavas a trabalhar. A realidade no trading é esta: é tu perceberes as fases em que o mercado está, colocá-las em prática, perceber o momento do mercado, utilizar a tendência a favor, utilizar os padrões de velas de o que vês, os 2 modelos de entradas que nós temos no nosso plano de trading, para te poupar tempo e dar-te liberdade. Trading é liberdade e com o perfeito entendimento de volume, liquidez e momentum, tu consegues tornar um trader lucrativo num espaço de tempo muito mais rápido em relação ao resto dos traders. Ok? Para dar aqui a minha partilha de ecrã. Voltar para a câmara. Espero que tenha conseguido, da forma mais correta, explicar-vos mesmo os contextos sobre o momentum. Acho que sim. Estava sem som. Onde é que me perderam o meu som aqui neste lado? Eu julgo que não me perderam em muito lado. Já, quando é assim, dou-me um tag. Pronto. Eu, no entanto, na icónica aula está feita, vou parar a transmissão.